acho até... Desculpa até te cortar, porque eu acho que isso é importante. A gente perguntou isso também pra Beli. E eu queria a visão de quem é de dentro do esporte, no caso. Deixa eu ver se vai fazer a pergunta que eu pensei. A pergunta que eu fiz? Não. Não sei. Técnica feminina no futebol masculino. É possível? Assim, a gente vislumbra isso em algum momento? Então, acho que o caminho tá sendo traçado, igual eu ia até comentar, tipo, hoje em dia você vê muito mais mulheres, né, no meio do futebol, que também é um ambiente muito machista, que isso tá mudando, e a gente vê aí, pô, tanto repórteres como narradoras, enfim, todo mundo tá, tipo assim, a mulher tá se enfiando nesse meio, que sempre foi muito machista, mas que tá conquistando seu espaço. E hoje em dia tem muito prestígio de muitas mulheres aí que estão no meio do esporte, no meio do futebol. Pô, tava até falando com eu conheço a Bárbara Coelho, pô, quantos anos na Globo, e assim, apresentadora do Globo Esporte, do Esporte Espetacular, e tipo, hoje ela tá na Cazé TV, mas, cara, são espaços que as mulheres antigamente não tinham. E tá abrindo porta para outras mulheres. Hoje em dia você vê quantas repórteres, por exemplo, no Sport TV, na Globo, enfim, em vários lugares. Na comunicação do esporte masculino, tem muitas mulheres. Sim. Hoje em dia tem nutricionista, tem fisioterapeutas, mulheres. E aí vai indo, entendeu? Eu acho que técnica, eu acho que isso pode ser que demore, mas eu acho que um dia vai haver. Vai acontecer. Por conta disso, porque eu acho que ainda tem muita resistência. Muita resistência. Sim. Entendeu? É ainda um ambiente muito machista. Sim. E a gente sofre. Todos os setores sofrem. Não tem jeito dentro do futebol. Mas é uma coisa que tá mudando. E é uma coisa que a gente, aos poucos, vai conquistando também o respeito das pessoas, entende? Não deveria ser dessa forma? Não deveria, com resistência. Mas é uma coisa que vem acontecendo. Como essas mulheres que estão aí. Bárbara Coelho, por exemplo, é uma. Sim. Ana Thaís Matos é outra. Sim. Pô, sofre hate até hoje. Bastante. Mas tá aí, ó. E não tem o que fazer, cara. E tu já teve passagem também como comentarista, não teve? Eu participei ano passado, foi a minha primeira vez. Porque assim, eu tô nos meus últimos anos de carreira, ainda não sei exatamente quando. A gente planeja, mas a vida muda, né? Eu planejava, por exemplo, encerrar minha carreira no Corinthians. Uhum. Mas eu mudei, fui pro São Paulo, depois aí vim pro Fluminense, tô no Fluminense, tô bem. Fisicamente eu me sinto bem. O que me ajudou também foi não ter lesões na minha carreira, assim. Eu nunca tive nenhuma cirurgia, nunca tive lesões musculares. Pouca lesão, assim, só tornozelo, fascite plantar, pô. Não tive mais do que isso, graças a Deus, né? Que continue assim. Mas, então, isso me deu longevidade no esporte. Acho que isso me ajudou bastante, vem me ajudado bastante. E eu planejava uma coisa, coisas mudaram, mas assim, uma coisa que eu fiz educação física. Só que não é uma coisa que eu quero seguir. Eu não quero ser treinadora. Todo mundo pergunta, você quer ser treinadora? É uma pergunta que todo mundo faz. Uhum. Mas você vai parar daqui, que eu fico falando, né? Vou parar, daqui a pouco eu tô parando. Aí quando vê, eu tô aí jogando. Aí o pessoal para, mas e aí? O que você quer fazer quando você parar? Aí depois da parada da música, e também, da visibilidade que eu tive nas redes sociais, essa parada da comunicação me pegou muito. Então, é uma área que, eu gosto muito, eu me identifiquei bastante. Eu não quero mais, e cada vez me afastei mais dessa parte da educação física, porque eu gosto de ensinar, gosto de ajudar, né? Eu estudei também, então... e a gente tá 20 anos da minha vida, eu tô nisso, não tem como. A gente acaba, eu sendo uma das mais velhas, a gente, sempre tá ali ajudando as mais novas também. Então, essa didática eu tenho também dentro de mim. Porém, eu não quero mais viver tudo que mais 20 anos, por exemplo, no sol e na chuva, no campo, perdendo final de semana com a família, viajando. Sabe, que nem eu tô vivendo, é uma loucura agora a gente tá, né? Que é hotel, treino, jogo, descanso, viagem, hotel, jogo, aí volta pro Rio, aí treina pouco, pouco treino, muito jogo, isso é bacana. Descanso, bacana. Gelo. E tu chegou aqui hoje dizendo que veio de Xerém, cara. Eu treinei hoje, cara. A gente tá no capete. Feminino Fluminense treina em Xerém junto com a base. Treina em Xerém, usa as mesmas estruturas da base.
É uma viagem, lá. cara. A gente tem o nosso departamento lá, é tudo lá. Mas esse é um caminho que realmente se abre agora mais pra vocês, assim, que estão pela questão da visibilidade maior do futebol feminino cada vez mais. Então, você realmente tem essa possibilidade hoje de pensar que, de repente, quero ser comentarista, quero ser... Porque isso é um caminho que vai abrir, assim, pra muita gente. Com certeza. Sim, eu tenho muitas ideias, né? Depois dessa parada da música, a gente teve, né? A Jogadeira se criou uma marca muito forte. E a gente, eu e a Gabi, né? Que é minha amiga que compôs a música comigo, a gente pensou em muitas possibilidades, assim, de, tipo, a gente quer fazer parte do futebol feminino, eu quero contribuir ainda mais com a modalidade, né, depois de tantos anos, depois de tanta experiência, e aí uma das possibilidades que a gente pensou era ter um projeto social, futebol feminino, tipo, de repente nas favelas, em lugares de difícil acesso, a gente pensou em muitas coisas, a gente pensou em um podcast. Também. Isso é uma ideia também, porque, eu tenho muito contato com as jogadoras, com todo mundo. Essa visibilidade também trouxe também essa ideia pra gente. A gente tem, a Gabi é comunicóloga, então, tipo, ela também tá nesse meio do jornalismo também. Então, a gente tem muitas ideias pro futuro. Do podcast também é uma coisa que tá muito, muito evidente, assim, pra gente. Tem conversado sobre isso. E aí surgiu a oportunidade de eu comentar alguns jogos na Casa da TV. Eu, ano passado, recebi um convite e eu, no primeiro momento, comentar jogo, porque é uma coisa que eu não faço muito, é assistir muitos jogos. Sim. Às vezes eu me desligo um pouco. Quando eu tô em casa, eu não quero ficar... Eu vejo... Cansado. Eu vejo Fluminense, eu vejo alguns jogos. Feminino a gente vê, porque todos os jogos são transmitidos hoje, graças a Deus, isso é muito bom também. Muito bom. Todos os jogos são transmitidos. Então, isso hoje é muito bom. Hoje não dá pra falar que futebol feminino não existe. É verdade. Quem não sabe, tá por fora. Tá sem internet. Tá sem internet. Tá sem celular, né? Porque hoje em dia também tá tudo aqui, né? Na palma da nossa mão. Então, eu procuro me desligar um pouco do futebol. E aí, eu não tava assim, eu fiquei com muito medo, assim, de tipo, eu tenho que estudar, eu tenho que isso, eu tenho que analisar, eu tenho que ser analista. Não é isso. Comentarista também não é. Os comentaristas, principalmente ex-jogadores, que eles vêm para a transmissão, e depois eu entendi isso, eles vêm para as transmissões para poder enriquecer, né, a transmissão com coisas que às vezes os comentaristas não sabem. Convivência. Que é a vivência. Que é a vivência que a gente tem de comentar sobre um lance. Não, mas isso aqui talvez ele tenha sentido isso, aquilo. Não, essa bola é difícil mesmo porque comentarista fala o que quer. Teve um pique antes que, não deu pra pegar. Mas eu já rompi o ligamento do joelho. Eu sou especialista em acertar quem rompe ligamento de longe, de casa.